Glória a Deus. Amados, já vamos entrar na palavra, que esse é o quarto dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, quarto dia. Hoje estamos representando o mês de abril. E sei que não é ontem, isso aqui estava lotado, né? E hoje já deu uma esvaziada, é normal. Amanhã voltarão mais pessoas. E assim vamos. Sábado temos, domingo temos, segunda temos, né? Amanhã estará ministrando o pastor Sherlock, meu professor, que me ensinou muito a palavra de Deus. Estará aqui ministrando, um profeta, homem de Deus. Estará trazendo uma palavra poderosa para a nossa vida. Amém? Mas eu tenho uma palavra que está ardendo em meu coração. Eu até pensei em deixá-la para outro dia, mas eu não vou deixá-la não. Vamos pregá-la hoje. Diga para o teu irmão, está preparado para ouvir? Talvez você ouça coisas que você nunca ouviu aqui. E é essa a intenção. Porque a palavra de Deus, ela nos renova cada dia, cada manhã. Por mais que eu já tenha lido a Bíblia, pode sentar-se, amor. Por mais que eu já tenha lido a Bíblia por várias vezes, sempre Deus nos traz uma revelação nova. Sempre o Espírito Santo. Agora mesmo, enquanto estava sendo feito o louvor, eu tive que pegar a caneta correndo, porque me veio uma revelação. E eu quero compartilhar com a amada igreja. Por favor, amado, abra a sua Bíblia no capítulo 2 de Reis, versículo 9. É 2, versículo 9 a 19. 9 é o tema. Eu fui buscar o que é essa porção dobrada, o que é esse 2 vezes mais. Ontem eu fui buscar isso e fiquei meio doido, né? Doido, no bom sentido. Né? 2 Reis 2:9. Acharam? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque, ou que me toque por herança, que me dê por herança porção dobrada do teu espírito, ou 2 vezes mais daquilo que você tem. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo de número 21. Deuteronômio, capítulo de... Mas o que tem a ver com Davi? Você vai entender hoje coisas que... Só Deus mesmo. Capítulo 21. Versículo de número 17. Realmente esse ventinho aqui é bom, mas... Diz assim: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito. Mas ao filho da aborrecida, da mulher menos amada, daquela que não é a legítima, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. E agora, Wesley? E agora? Hein? Portanto, ao filho daquela que é aborrecida, a mulher menos amada, lhe será dado o direito de primogenitura, e ele terá 2 vezes mais do que os outros filhos. Vamos lá então para a palavra? Diga glórias a Deus. Amados, entenda o seguinte: nós vamos estar falando sobre Davi, mas vamos começar até chegar no Davi. Há uma sequência de situações. Sabemos que quando Deus
está trazendo essa lei para Moisés, esse mandamento para Moisés, essa orientação para Moisés em Deuteronômio, há um cuidado para que se prevaleça aquilo que é família, porque havia a situação já passada de Abraão, quanto a se refere a Isaac e Esaú, que até hoje traz sofrimento, e Deus não queria que o homem continuasse caindo nesse laço. Então, para que evitasse que o homem tivesse outras mulheres, Deus já foi dando uma imposição, já orientando, olha o que vai acontecer se você... E nós vamos encontrar a situação de homens na Bíblia, né? O próprio Jefté teve que ser honrado pelos seus irmãos, mesmo eles tendo afastado ele, porque sabia que ele tinha direito, por ser filho de uma prostituta, de um desígnio do pai dele, por ser filho de uma mulher estranha, de um relacionamento fora do casamento do seu pai. Os seus irmãos o expulsaram de casa porque sabiam que pela lei ele teria direito a 2 vezes mais. Então foi por isso, mas não adianta, diga, aquilo que Deus falou está falado. Haja visto que depois ele teve que voltar e assumir o governo da família, porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Mas vamos lá, nós vemos um período em que Deus se apresenta a Abraão de uma forma do Deus Todo-Poderoso. Depois Deus se apresenta a Moisés como Deus, eu sou o Senhor. E Deus aí começa um trabalho diferenciado. Deus se apresenta como o Senhor, como aquele que é o rei, como aquele que é o governador, o rei dos reis, Senhor dos senhores. E durante muito tempo o povo de Israel era diferenciado dos outros deuses, dos outros povos. Por quê? Porque os outros povos tinham reis, a monarquia prevalecia, mas quanto ao povo de Israel, o que prevalecia era Deus, era a teocracia. Deus regia, Deus dominava, Deus governava, o povo seguia as ordens de Deus. Deus levantava homens, Deus levantava juízes, Deus levantava profetas, Deus levantava homens para direcionar o seu povo. Mas houve um tempo em que o povo começou a olhar para as outras nações e ver que as outras nações todas tinham reis. E eles começaram a se juntar, a conversar e começaram a questionar a respeito da família de Eli. Logo depois Samuel, como juiz, é questionado, não a ele, mas aquilo que seria a sequência. Porque Samuel, como juiz, ele foi bem, 40 anos como juiz. Mas havia um problema de Samuel, os seus filhos. Os seus filhos não tinham vocação, não tinham chamada de Samuel. E eles pisavam na bola, tanto como Ofni e Finéias. E o povo já não estava aguentando mais, o povo já estava rejeitando. Samuel querendo que os seus filhos dessem continuidade às dinastias, sendo juízes também, mas o povo rejeitou. E o povo começou a questionar aquilo que Samuel estava querendo apresentar como continuidade do seu ministério. E aí o que acontece? O povo chega para Samuel e diz assim: chega, Samuel, nós não queremos mais um governo teocrático, nós queremos um governo de monarquia, queremos o rei, queremos também rei como todas as nações têm. Samuel fica triste, Samuel vai falar com Deus, dizendo: Deus, o que está acontecendo? Por que esse povo está me rejeitando? Deus diz: Samuel, calma, esse povo não está te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque eu sou Deus, eu sou o rei, eu sou o governador. Eles estão rejeitando o meu reinado, eles não estão aceitando mais o meu reinado. Quando eles estão querendo reis igual aos outros, que andem de cavalo, de carruagem, eles estão rejeitando ao rei supremo, ao rei maior, o Deus criador. Então não é a você que eles estão rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Aí Deus fala: Samuel, vamos lá dar o rei para eles. E aí começa a palavra de Deus agora, onde eu quero ministrar. Diga glórias a Deus mesmo. Aleluia. Vamos lá para 1 Samuel capítulo de número 10. Deus ordena agora, Deus prepara uma situação para que um rei seja levantado, né, dando ao povo aquilo que ele queria. O povo queria a monarquia, não queria mais a teocracia. Isso nós encontramos em 1 Samuel capítulo 8,
quando Samuel está falando com Deus a respeito dessa situação, no capítulo 8, se você botar 2 páginas atrás, você vai ver 1 Samuel capítulo 8, no versículo de número 7, Deus está dizendo que, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então o povo estava rejeitando aquilo que era o domínio de Deus sobre eles. Queriam ser iguais a outras nações, e Deus havia separado Israel para ser diferente de todas as nações. Deus havia preparado, escolhido Israel, cuidado de Israel, tirado Israel. Desde Abraão, Deus sempre preparou Israel para ser o Senhor de Israel, para ser o rei de Israel. Mas o que acontece? Israel vai se misturando com o povo. Diga para o teu irmão: esse é um problema sério. Começar a se misturar, vai para lá, vai para cá, e daqui a pouco começa com uma ideia diferente, com outra ideia diferente. Eu não aceito isso, eu não quero isso, eu quero diferente. Por que não é diferente? Porque não faz assim, porque não faz aquilo outro. E o povo agora vai rejeitando aquilo que seria o domínio de Deus sobre a vida deles. E eles começam a olhar as outras nações e acham bonito um rei de cavalo com seus cavaleiros, com seu exército, chegando nas cidades. Reis que eram homens que morriam, mas recebiam um rei que não morre. Mesmo assim rejeitaram a Deus. E Deus disse para Samuel: faz o que o povo quer. Eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. E Samuel ficou muito triste com isso. E agora há uma situação. Há um homem da cidade, naquela região, chamado Saul, jovem. E esse jovem, ele era diferente dos outros, diferenciado. Ele tinha uma boa aparência, ele tinha uma boa estatura, tinha uma boa beleza, mas tinha um mau caráter. Aliás, tinha uma má personalidade. Não tinha uma personalidade firme. E Deus resolve que ele vai ser. E um dia as jumentas do seu pai somem, e ele vai atrás das jumentas. E Deus prepara Samuel, dizendo: Samuel, vem aí um jovem, e vai ser ele vai chegar até a tua casa. E nessa procura da jumenta, Saul fala com o jovem que estava com ele, dizendo: e agora, não posso botar sem jumentas? E o jovem disse: olha, há um profeta nessa cidade, e nós podemos ir até ele, que ele vai ter a revelação. Vamos até Samuel. E o próprio Saul disse: mas a gente não pode ir até ele de mão vazia, eu não tenho nada para oferecer, me empresta umas moedinhas aí, umas moedas de ouro aí. E ele pegou as moedas de ouro e foi até o profeta. Não quis se apresentar de mãos vazias. E quando ele chega lá, Deus fala para Saul: é ele. E olha o que acontece no capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Tomou Samuel o que? Tomou Samuel um quê? Guarde isso, um vaso, amém? Um vaso de azeite. E derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosse procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então Deus já está preparando tudo. E Saul agora sai. Ele foi ungido, pegou lá um pote de barro, e jogou sobre a cabeça dele e ungiu como príncipe de Israel. Diga amém. Só que durante a caminhada de Saul, durante a trajetória, Saul foi mostrando o que ele era. Saul foi mostrando a sua insubmissão, a sua insegurança, a sua ansiedade. E por essas situações ele foi errando. Diga errando. Deus ungiu, permitiu que Samuel ungisse ele, mas as atitudes dele
foram erradas. Houve uma situação que a ordem era para matar o rei, matar tudo que tivesse o rei, mas essa foi que pisou na bola. Essa foi o começo de tudo. Quando Samuel vai até Saul para saber se ele fez tudo aquilo que Deus havia ordenado, ele começa a ouvir barulhos, uns mé. E Samuel pergunta: ué, o que Deus mandou você fazer? Acabar com tudo, matar rei. E o que você fez? Não matou, pegou para você. E o rei? Não, eu poupei a vida do rei. Mas por que você fez isso? E aí Saul começa a mostrar, e Deus começa a olhar para Saul dizendo assim: esse cara não é o cara. Eu vejo na Bíblia, a Bíblia dizendo que Deus se arrependeu. A Bíblia, nós sabemos que Deus não se arrepende. Deus não gostou daquilo que ele viu em Saul. Diga para o teu irmão: sabe qual é o problema? Nós temos que ter crédito com Deus. Nós podemos errar, mas Deus sabe onde nós erramos. Agora, o que Deus não aceita é desobediência. Deus não aceita rebelião. Deus não aceita rebelião contra a autoridade. Satanás foi expulso do céu porque se rebelou contra a autoridade de Deus, desobedeceu a Deus. E quando Satanás fez Adão pecar lá no jardim, agora Satanás está olhando para Deus dizendo assim: quero ver agora. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quero ver o que Deus vai fazer agora com esse cabra. Se Deus vai perdoar ele, porque se Deus perdoar ele, vai ter que me perdoar também. Ó, forte isso. E Deus fez o quê? Da mesma forma que Deus expulsou Satanás do céu, expulsou Adão do jardim, porque a rebelião não tem perdão. Forte, né? Não tem. Deus não se agrada assim. Agora veja bem, Saul continua errando, ele vai perdendo crédito com Deus. E chega uma hora que Samuel chega até Saul e diz: o que está acontecendo com você, rapaz? Por que você está errando tanto? Por que você não obedece a Deus? Por que você não esperou mais um pouquinho? E ele chega e fala assim: porque o povo. Ei, diga para o teu irmão, essa frase, mais forte, essa frase que Satanás criou para dizer que a voz do povo é a voz de Deus, Vox Populi, Vox Dei, é a maior mentira que Satanás plantou. Porque Deus diz que a última palavra é dele. Ele tem a última palavra. Tem muita gente que está perdendo a bênção porque está ouvindo o que o povo fala, está preocupado com aquilo que o povo acha, está dando conversa para o povo. Meu irmão, aquilo que Deus deu para você é para você falar com ele, ouvir ele, conversar com ele. Você depende de Deus, você não depende de ninguém mais. Aleluia. E Deus disse, Samuel falou: ei, Deus não quer sacrifício, meu filho, Deus quer obediência. Obediência quer e não sacrifício. Você desobedeceu. E Deus agora começa a fazer algo, diga rejeitar. Olha só, meu irmão. Deus fala para Samuel: Samuel, não quero mais Saul. Rejeitei a Saul. Não quero Saul como rei mais. Saul não tem caráter. Saul não tem personalidade. Saul foi rejeitado por Deus. E tem muitos por aí rejeitados por Deus, vivendo de fama. Eu vou falar, posso falar? Tem muita gente aí que está na mídia, meu irmão, porque tem dinheiro. Mas Deus já rejeitou há muito tempo. Está vivendo por viver, ganhando dinheiro, fazendo fama, mas não prega mais a salvação, não prega mais o amor de Deus. Ele prega dinheiro. Ele usa até de Deus.
faz estratégia, enche a igreja, manipula. Mas Deus está olhando assim: já te rejeitou. Meu Deus. Quem já sentiu a dor da rejeição sabe o que eu estou falando. Tem muita gente que Deus não fala com eles há muito tempo. Ele está falando de Deus, falando de Deus, falando disso, falando daquilo, mas não ouve Deus falar com ele há muito tempo. Rejeitado. Teve uma época da minha vida que eu estava vivendo tanto laço, tanto embaraço, tanta coisa dando errada. Eu falei: Deus, será que eu fui rejeitado pelo Senhor? Será que eu sou tão pecador assim? Será que eu estou errando tanto assim? Será que o seu silêncio está me incomodando? Fiquei. E eu comecei a dar ouvido para aquilo que o povo falava. Mas Deus, eu não fiz. Não sou eu, não tem nada disso. Por que estão fazendo isso comigo? E Deus não me dava resposta. Aí você vai sentindo. Sabe quando você fala com alguém, alguém não dá resposta para você? Como é que você se sente? Poxa, o fulano nem ligou para mim. O fulano nem falou comigo. Eu já me sentia assim. E foi quando eu comecei a clamar, a chorar, a buscar de Deus. E Deus começou a falar comigo, me usando. E eu dizia assim: não, eu não quero isso. Eu quero ouvir de outras pessoas. E Deus falou assim para mim: quer dizer que você não dá crédito mais na sua mensagem? Quer dizer que você não dá crédito mais que você é profeta? Eu estou te usando para falar com você. Mas eu queria ouvir o profeta, o povo. E aí eu estou pregando no Rio de Janeiro. E veio uma irmã, me abraça e disse assim: eu sinto tanta necessidade de te abraçar, porque eu vejo Deus na sua vida. E quando eu tenho certeza que eu te abraçar, eu vou ser curada. Eu olhei para ela e disse assim: vem, irmã, me abraça. Eu estava precisando daquele abraço. Aí eu abracei ela, ficou chorando, começou a falar em línguas. Eu ia pregar 3 dias naquela igreja. No segundo dia, cheguei, estava a família dela todinha na frente. E ela disse assim: todos querem te abraçar. E aí começaram a me abraçar. Um era afastado dos caminhos do Senhor, um era pastor que estava desviado, tinha caído. Outro estava no tráfico. Todos foram me abraçando e caindo, me abraçando e caindo, me abraçando e caindo, me abraçando e caindo, me abraçando e caindo. E ela olhou para mim e disse assim: hoje Deus está te respondendo o que você perguntou para Ele há 1 mês atrás. Aí eu fiquei tranquilo. E de lá para cá o que Deus tem falado comigo, Deus nunca mais ficou sem falar comigo. E é todo culto Deus está falando comigo. E eu sinto que realmente Ele não me rejeitou. Escuta, eu vou lhe falar. Vamos lá para o capítulo 16. Agora estamos entrando na parte final da mensagem. Deus rejeitou a Saul e disse para Samuel isso: Samuel, acabou, não aguento mais, Saul já era. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando vai continuar tendo pena? Deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias Deus falou para mim: não queira amar mais do que eu. Não queira ser mais misericordioso do que eu.
Deus diz: por este você não ora, por esse você não ora. Falei: Deus, como é que é? Pare de orar por eles. Mas Deus, a sua palavra diz que eu sou bem-aventurado quando eu oro por aqueles que me amaldiçoarem. Deus disse assim: mas essa oração eu não recebo mais. Ore por você, ore pelo teu ministério, ore pela tua família, ore pela tua igreja, mas por esses você não ore mais. É comigo. Imagina um pastor que nem eu, que gosta de abraçar todo mundo, gosta de beijar, que gosta de trazer para perto, que gosta de eu oro, irmão. E Deus falar para mim não orar mais pelas pessoas, dizendo assim: ei, por esses você não ore mais. Como é que fica, Daniel? Fala para o teu irmão: tem pessoas que você pode até estar orando por elas, mas deixa elas serem tratadas por Deus. A sua oração não vai mudar a vida delas, não vai mudar nada na vida delas. É Deus e elas. Por mais que você clame, por mais que você ore, Deus não vai te responder sobre elas, porque Deus tem um tratado com elas. Quem entendeu é aquele que diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então ele vai ter que tratar com Deus. A Bíblia diz, Deus está dizendo: ei, até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei ele. Agora enche o teu o quê? O quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Qual que está vaso? Qual que está vaso? E quais que estão chifre? A palavra certa é chifre. A Wesley está com a Bíblia certa lá. A tradução certa não é vaso, é chifre. Porque o chifre representa poder. Chifre representa poder. Nas pontas do altar tinha 4 pontas, representando um chifre. E todo mundo que tocasse deles estava imune, estava livre do mal. Não era tocado, porque representava o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E a Bíblia diz que para consagrar a Saul foi um vaso, foi um pote, mas para Davi, para a raiz de Jessé, foi um chifre, foi com poder. Foi Deus dizendo assim: achei um segundo o meu coração, é com ele que eu vou dominar a Israel, porque ele vai me ouvir, ele vai me servir, ele vai andar segundo a minha vontade. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Enche o teu chifre, esse chifre de azeite, e vai até a casa de Jessé, porque eu tenho um lá, um dos seus filhos já é meu escolhido, achei ele lá. Lá vai. Aí o que vem Samuel falar? Mas Deus, se eu chegar lá de surpresa, eles vão ficar preocupados, eles vão ficar questionando, porque quando o profeta chegava na casa de alguém, já estava todo mundo com o pé atrás. O que está acontecendo? Por que você está aqui? Quem te mandou aqui? Por que você está chegando aqui? Já estava todo mundo preocupado. E aí, se eles souberem, se chegar na boca de Saul, no ouvido de Saul, que eu entrei lá na cidade para consagrar alguém, eles vão me acabar, vão acabar comigo. Deus diz: vá com estratégia, meu filho. Vá dizer a eles que você vai sacrificar, que você vai adorar a Deus. Manda lá, leva um cabrito, leva alguma coisa para adorar a Deus. Diga, Deus tem estratégia, meu irmão.
Você às vezes está preocupado com uma coisa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar lá? Deus já está no controle. Deus já está fazendo tudo. Se você entende, levante a sua mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque agora vai ficar forte. Adore ao Senhor. Você vai ouvir coisas aqui que você nunca ouviu. Porque Deus tem revelado coisas que estão muito fortes. Aleluia. 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 Levante a sua mão e adore ao Senhor, por favor. Aleluia. Aleluia. Diga para o teu irmão: ei, há uma diferença entre aquele que o povo escolhe e aquele que Deus escolhe. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Muita gente ontem, hoje pouca gente. Porque você é escolhido. Você não veio pela visão, você não veio pela revelação, você veio pela palavra, pela adoração ao Senhor. Será que você está entendendo? Levante a sua mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor bem forte, bem forte. Adore, porque Deus vai falar que anda calabachai. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Samuel chega. E quando ele chega na cidade, fez, pois, Samuel, capítulo 16, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Você está vindo em paz? Eu nem vou falar sobre isso. Tem lugar que eu vou que as pessoas ficam todas preocupadas. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, diga glórias a Deus, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele viu o filho de Jessé, olhou para a aparência, disse: é o cara, é porte de rei, se veste bem, tem posição, tem estatura, tem postura, é o cara, certamente ele é escolhido do Senhor. Deus já falou: diga para o teu irmão, profeta erra também. Tem muito profeta indo pela aparência. Tem profeta que fica olhando só o que você tem, só olhando para você, o seu jeito de ser, para depois lançar uma palavra para você. Diga ao teu irmão: não se deixe enganar, profeta erra também. Eu estou falando. Tem muito profeta aí. O que você é? O que você faz? É dentista. Olha como é que está meu dente. O que você faz? É construtor? Tem um carro bom, tem uma moto boa. Você mora onde? Santa Helena, no Jardim Helena. Profeta também erra por aí, tem um monte. Diga: ai meu Deus. Escute isso. Está forte. Não é todo mundo que pode ouvir essa palavra, não. Samuel está olhando, e Deus disse: profeta, calma aí. E diga: está todo mundo em pé. Sabe, já foi em casa, em reunião de casa, o profeta assente e fica e fica todo mundo: fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Fica todo mundo em pé, só na expectativa. É um na porta, é outro no corredor, é outro não sei aonde, é outro já chorando. Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar. E o profeta está sentado.
E vai passando um por um, pastor Edson. Tá boa essa palavra, pastor? E vai agora. Então chamou Jessé, versículo 8, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Diga para o teu irmão: ei, bem forte, ei. Aponta para a pessoa que está ao seu lado. Deus não olha para a tua aparência, Deus não olha para o teu cartão de crédito, Deus não olha para a tua posição social, Deus não olha para o teu conhecimento, para o teu grau de amizade, para o teu relacionamento. Deus olha para o teu coração. Ele te escolhe pelo teu coração. E se o teu coração for segundo dele, meu irmão, tu vai ser levantado nessa terra. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Agora vai, versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a esses. Será que eu estou enganado? Todos seus filhos já passaram? Já. Mas o Senhor não escolheu nenhum desses. Deus mandou vir aqui. Se prepare para ouvir o que você nunca ouviu. Essa o bispo Wesley vai dar um pulo. Não está faltando nenhum? Tem certeza? Aí entra agora a palavra. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar, sem que ele venha. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não vier. Segura aí. Posso falar? Não vou falar. Fala ou não falo? Diga, fala, profeta. A ordem do profeta foi essa: ninguém vai sentar-se à mesa antes, sem que ele esteja aqui. Enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Por que será? Nós sabemos que Davi nunca sentava à mesa com seus pais, com seu pai e com seus irmãos. Davi estava saindo de madrugada, indo cuidar das ovelhas, e só voltava no final da tarde. Davi estava enfrentando o leão, enfrentando o urso. Davi estava com 14, 15 anos de idade, 13, 14, 15 anos de idade, escrevendo, tocando harpa e cuidando das ovelhas. Ele não almoçava com seus irmãos, ele não sentava à mesa com seus irmãos. Por quê? Ele era o mais moço. Agora vai. Você vai entender onde eu fiz a leitura no começo. Manda chamá-lo. Lá vai a comitiva. Ô Davi, vamos para casa. Tem o profeta lá te chamando. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Tudo eu. Já estava acostumado. Tudo era nele. Fala, teu irmão, você não sente assim às vezes? Tudo é em cima de você.
sobrou para mim. Por que para os outros é mais fácil e para mim é mais difícil? Lá vai Davi. A Bíblia diz que ele era ruivo, ele era diferente dos seus irmãos. Ele era ruivo e ele era diferente dos seus irmãos, tanto no porte, como no semblante. Ele era diferente. Ele não tinha nariz empinado, ele não era soberbo, ele não tinha postura de rei. A Bíblia diz que ele era um jovem agradável, simpático, sábio em palavras. Tanto é que ele era tocador, poeta. Deixa eu só te falar uma coisa. Os Salmos de número 23, guarda aí. Davi escreveu esse salmo quando ele tinha 13, 14 anos de idade, para você ter uma ideia. Quando ele tinha 13, 14 anos de idade. E agora com 15 para 16 ele está sendo chamado de volta para casa, porque Deus estaria fazendo uma grande obra de mudança. Davi está voltando para a sua casa. E os seus irmãos estão dizendo assim: rapaz, eu não entendo isso, você não tem nada para dar, você é feio, você é ridículo, você é baixinho, você é isso e aquilo outro. O que ele vai querer com você? E Davi está só ouvindo. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é este. Entenda agora o que eu vou falar. Davi, com 13, 14, 15 anos, ele tinha feridas, diga feridas. Rejeição de pai, rejeição de irmãos, desprezado. E o pior, Davi era fruto de um relacionamento de Jessé com uma edomita. Davi não era filho da legítima. Por isso ele era, aguenta essa, bispo. Por isso ele era rejeitado pelos seus irmãos. Porque ele não era fruto do casamento, era fruto de um relacionamento fora do casamento. Por isso ele sofreu desprezo, a rejeição dos seus irmãos. Por isso ele era diferente. Por isso ele não sentava-se à mesa. Por isso ele se tornou a vergonha do pai. O pai o jogava para o pasto, para as ovelhas. Por isso, enquanto os irmãos estavam perto do rei, no exército do rei, fazendo na obra social, Davi estava escondido, porque ele era filho de um relacionamento fora do casamento. Por isso ele era ruivo, filho de uma edomita. Você nunca ouviu isso? E Davi era um profeta adorador, aleluia, mas desprezado, diga desprezado. Olha para o teu irmão e diga assim: se prepare. Talvez você tenha carregado desprezo durante muitos anos. Talvez muitas pessoas te desprezaram, não te convidaram para sentar-se à mesa, nunca te levaram para a casa delas, nunca te convidaram para as festas delas. Convida todo mundo menos você. Talvez você é sempre: o que está fazendo aqui? Eu pensei que tinha morrido. É mesmo? Ué, você está fazendo por aqui? Sabe aquelas perguntas irônicas? É você mesmo? Davi era sempre o último. Davi, com 13, 14 anos, escreveu o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. É aqui que eu durmo.
Onde eu levo as ovelhas, eu me deito. Guia-me pelas veredas. Aí vem, agora o que vai acontecer? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Será que você está entendendo o que vai acontecer agora? Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar, ninguém senta, porque essa mesa está sendo preparada para Davi. Diga ao teu irmão: este é o ano que Deus vai preparar a mesa para você. Este é o ano que Deus vai preparar a mesa para você. Onde você não sentava, onde você não entrava, onde você não era bem quisto, onde você era desprezado, Deus vai te honrar. Se você crê, levante a sua mão e adore ao Senhor. Ai, mas eu me queimei a nossa. Lá está Davi chegando, todo mundo em pé, e o profeta sentado. Diga: o profeta está sentado. Ai, meu Deus. Quando Davi chega, Deus fala assim: ô velho, ô gordo, levanta aí, rapaz, para ungir o meu ungido. A Bíblia diz que Deus ordenou para Samuel: levanta e unge o meu ungido aí. Tem muita gente sentado, só olhando para você e falando: ai, lá. Vai ter que se levantar da cadeira, porque na cadeira em que ele está sentado é você que vai se sentar. Você não entendeu? Está o profeta lá. Pois é, cadê esse rapaz? Cadê esse menininho? Davi chegou e ele está olhando, mas não tem nada a ver. Olha o tamanho do cabra. Olha o cabelo dele. Não tem cara de profeta. Não tem cara de rei. Não tem cabelo de rei. Não tem porte de rei. Não se veste como rei. Acho que Deus está se enganando. Aí Deus fala assim: levanta, profeta, e olha, deita o óleo sobre ele, porque ele é meu escolhido. Você olha de um jeito, eu olho de outro. Aleluia, aleluia. Diga: obrigado, Senhor, porque eu não pareço com ninguém da novela, porque eu não pareço com nenhum artista, porque eu não sou igual a muitas pessoas que muitas vezes eu quis ser. Mas obrigado, porque eu tenho o coração segundo o teu coração. Muito obrigado por ter me escolhido, por ter me ungido, por ter me separado. Muito obrigado, Senhor, por me permitir estar na tua casa. Você não está entendendo isso não, meu irmão? Levanta-te, ó Deus falando, e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, versículo 13, e ungiu no meio de seus
irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Escute isso. Deus não vai te exaltar, não vai te ungir no escondido, não. É diante dos teus inimigos que Deus vai te exaltar. Diante daqueles que te desprezarem, diante daqueles que te humilharam, daqueles que te envergonharam, daqueles que duvidaram de você, é diante deles que Deus vai te exaltar. É diante deles, neste ano, que Deus vai te colocar como profeta, como sacerdote, como governador. É diante deles, daqueles que não deram crédito a você, que te julgaram, pré-julgaram, te condenaram, que fizeram injustiça contra você, que te desprezaram. Ei, é diante deles que Deus vai te exaltar. Se você crê, levante a mão e adore, 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 porque tem mesa preparada para ti este ano. Tem unção nova sobre a tua cabeça, tem renovo, tem exaltação. Ei, se prepare. Esse tempo de estar no ostracismo, esse período de estar lá desprezado, rejeitado, está cessando. Deus está te chamando para perto, para perto, para perto. Há um óleo novo descendo sobre a tua cabeça. Esse será o ano da grande diferença. Esse será o ano de sentar-se à mesa com os reis, com os príncipes. Esse será o ano da sua exaltação. Esse será o ano em que terão que ver que Deus é com você. Fique em pé, eu quero orar contigo. Ei, a Bíblia diz na história que Davi matou Golias. E Davi começou a ganhar fama. Davi começou a crescer. E por causa disso, Saul começou a odiar Davi. Porque Saul entendeu que havia diferença entre Davi. Diga para o teu irmão, não se preocupe. Se existem pessoas que estão acima de você, que tem mais dinheiro que você, que tem posição melhor do que você, que mora melhor do que você, e às vezes você não tem nada, mas elas estão te perseguindo. Elas estão olhando para você com raiva. Elas têm inveja de você. Elas querem te destruir, não se preocupe não. Ei, Deus vai te exaltar diante deles. Tem muito Saul caído perseguindo a Davi ungido. Se você está sendo perseguido, glorifique ao Senhor, porque grande será a tua vitória. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado. A Bíblia diz que desceu o óleo sobre a cabeça de Davi, e ele recebeu poder, recebeu autoridade, renovo de forças. E acho que eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Talvez você está querendo sentar-se a uma mesa e tem alguém que não quer você naquela mesa. Talvez você está sofrendo a rejeição, o desprezo. Talvez você está carregando sofrimentos há muito tempo. Mas eu quero profetizar que isso está sendo mudado a partir de hoje. É para quem crê. É para quem crê.